Senhoras e senhores ouvintes de diferentes contextos geográficos, internautas, estamos aqui para o quadro Atualidades. Alguns meses do ano são chamados de temáticos, porque se dedica naquele mês um maior destaque, uma maior relevância para algumas temáticas importantes do nosso dia a dia. Um exemplo, próximo mês de outubro, é um mês dedicado à saúde da mulher. Novembro, a saúde do homem. Então temos o Outubro Rosa, o Novembro Azul, que são meses temáticos muito importantes. Antecedendo esse mês, o mês de setembro, o tema central de setembro é a prevenção do suicídio, é o Setembro Amarelo. Então, nesse contexto, se discute temáticas extremamente importantes, como a questão da depressão, os quadros depressivos, pré-depressivos, os quadros que envolvem questões comportamentais complexas, difíceis, e que o enfrentamento dessas questões deve ser um enfrentamento coletivo, pluralista, multidimensional. Quando eu falo multidimensional, eu falo que envolve várias dimensões, várias esferas. A questão do papel da escola, o papel da família, o papel dos diferentes grupos religiosos que as pessoas participam, o papel da mídia, dos veículos de comunicação, trazendo essas temáticas e abordando de maneira correta. Não se pode dar voz a algumas pessoas que são totalmente irresponsáveis e, eu digo mais, até perversas. Há pessoas que negam o óbvio. Como negar a existência da depressão, quando temos tantos quadros tristes aí, complicados de depressão? Tantas pessoas passando por uma situação de depressão, que realmente é algo que dói muito, sofre a pessoa, sofre os familiares, aí vão para as asneiras dos negacionistas, né? Aquelas pessoas, não, isso é mimimi, no meu tempo não tinha isso, no meu tempo não tinha aquilo. Primeiro, cuidado com essa conversa de meu tempo. O contexto é outro. Às vezes alguém fala assim, que no meu tempo. Aí você pergunta a pessoa assim, que tempo é esse? No tempo que eu era adolescente. Quantos anos você tem? 65. Você está falando de 50 anos atrás. Quer dizer, meio século atrás, você quer que as coisas estejam funcionando da mesma forma de 50 anos atrás. Não dá, né, gente? O contexto é outro. Então, muito cuidado com isso. Essa campanha deve começar nas escolas. Sobretudo que tem umas postagens equivocadas que algumas pessoas fazem do tipo com o seguinte conteúdo. Muitas pessoas que estão ouvindo vão lembrar aí. Fala-se assim, no meu tempo, na escola, todo mundo se xingava, todo mundo se apelidava, não tinha esse negócio de mimimi, que hoje é tudo racismo, é machismo, é misoginia. Naquela época podia tudo. Não podia tudo, não. Não podia não. Eu tenho 52 anos, lembro-me na minha adolescência, pessoas sofrendo com apelidos, com xingamentos, pessoas deixaram a escola, isso mesmo, abandonaram a escola, porque não aguentava mais serem chamados de gordo, de magro, de perna fina, de feio, de cabeçudo, sei lá o quê. Esse tipo de prática não tem graça, é desagradável, é violenta. É porque a violência ela não acontece só no plano do ponto de vista físico, quando se bate ou chuta. A violência ela é verbal, e essa violência verbal ela dói muito. Dói na alma. As pessoas ouvirem o tempo todo, uma pessoa que está um pouco acima do peso, pode ser lá um problema, uma questão lá de um desequilíbrio hormonal, uma questão da tireoide, algo que a pessoa não teve condição para tratar, porque às vezes a pessoa de baixa renda não tem dinheiro, acesso a alguns médicos, alguns profissionais especializados que são mais caros, aí a pessoa está ali tentando buscar os familiares, tentando resolver um problema, sei lá, de uma adolescente, uma criança que está acima do peso e não está conseguindo, porque não tem como. Muitos gestores públicos não fazem o seu dever, que é você ter, por exemplo, o básico, né? Você tem um município psicólogo, tem um nutricionista, alguém para fazer um acompanhamento de uma situação dessa. Nós estamos vendo aí muitos casos aí relacionados à obesidade infantil. E muitas dessas crianças sofrem bullying na escola, são xingadas, são apelidadas, isso não tem graça.
Para saber qual a diferença de bullying para a brincadeira comum do dia a dia, é fácil. É a brincadeira quando todo mundo dá risada, todo mundo brinca, todo mundo se diverte. Né? Um colega chama o outro lá de um apelido qualquer lá, a pessoa sorri, aí ele chama outro colega de outro apelido lá, de um nome lá qualquer, ele também sorri, todo mundo deu risada, todo mundo sorriu, aí é brincadeira. Se um tá pedindo para parar e outros insistem, aí é bullying, aí é desrespeito. É uma antessala de um quadro depressivo infanto-juvenil. Quando chega na fase adulta, tem várias pessoas passando por quadro depressivo. Isso também chega à terceira idade, o que é um perigo, o que é complicado. Então, os gestores públicos municipais devem ter uma atenção especial com a temática depressão. Infelizmente, cresceu muito nesse contexto pós-pandêmico, tivemos vários casos, então é importante. E também a família dá o apoio, né, gente? É fundamental. Aquele rapaz gostava de jogar bola, gostava de sair, ir pro barzinho, beber socialmente, ir pra festinha, dançava, curtia de uma hora para outra. Esse jovem fica preso em um quarto, não sai para lugar nenhum, tá se achando isso normal. Aquele amigo do grupo de amigos que desapareceu do nada, cadê fulano? Fulano não aparece, ninguém sabe. Está em casa, não sai mais. Olha, sinal de alerta. É um indicativo de que as coisas estão complicadas. Começou a se afastar uma vez, se vê uma vez ou outra, sinal amarelo. Sumiu, não sai mais de casa, está no quarto, sinal vermelho. Tem que cuidar. Encaminhar para um psicólogo, uma psicóloga, para que se faça uma avaliação, clínica, um atendimento, agendar os atendimentos, se for necessário. Há casos que deve se introduzir a medicação, o próprio psicólogo, a psicóloga podem encaminhar para um psiquiatra. Mas é importante que a gestão pública esteja sensível a essas questões. Isso é muito importante. Está afetando idosos, gente. Aliás, em relação a idosos, quando alguns idosos ficam um pouco tristes, ou um pouco esquecidos, algumas coisas relacionadas ao longo tempo de vida, à longevidade, às vezes você não ouve com a mesma desenvoltura, você não ouve, começa a ouvir mal, algumas coisas relacionadas à longevidade. E essas pessoas são tratadas de maneira desrespeitosa por filhos, filhas, netos. Isso é um absurdo. Violência, isso deve ser denunciado. Isso é uma questão importante a se destacar. Nas várias sociedades tribais africanas e várias sociedades tribais indígenas, não existe para várias etnias, várias tribos indígenas, não existe asilo, nem orfanato. E muitos indígenas até estranham. Vocês colocam seus idosos, seus velhos, seus velhinhos, suas velhinhas para viverem em um local longe de vocês? É algo que deve realmente questionar, que é doloroso. Às vezes, um cidadão que levou anos trabalhando para criar 7, 8, 10 filhos, um casal de idosos, e são abandonados, estão maltratados na terceira idade, isso é um absurdo. Então, há casos depressivos que estão relacionados a maus tratos, ao ambiente do lar, ambientes negativos, e essas questões devem ser repensadas em todos os seus aspectos. Então, essa é uma temática importante. A depressão em diferentes recortes etários, infanto-juvenil, na vida adulta, pessoas de meia idade e pessoas idosas. As causas podem ser as mais diversas. E o tratamento, ele é fundamental. Agora, entra aí a gestão pública municipal para cuidar, sobretudo, dos mais pobres, que não têm condições financeiras nem recursos para se tratar desse problema tão complicado, tão sério. Gente, muita saúde e paz, até a próxima.